Então, você quer passar em concurso militar, mas de repente você não está seguindo essas técnicas que eu vou passar nesse vídeo. Cara, certamente, se você utilizar essas técnicas, você vai ter muito mais resultado. Então confere o vídeo até o final, segue lá no nosso Instagram e deixa o like que você vai aprender aqui o que de fato você tem que aprender, saber e aplicar nos seus estudos para começar a ter resultados notórios na hora aí de ser aprovado no concurso militar e conquistar o seu sonho de vestir aquela farda, ter seu emprego estável e poder tirar aquela ondinha também, beleza? Então confere o vídeo até o final e tamo junto. Então, rapaziada, o que acontece é o seguinte, o que eu vou passar aqui pra vocês não são necessariamente técnicas de estudo, mas são algumas coisas que eu tenho certeza que se você começar a aplicar nos seus estudos, você vai ter muito mais resultados e vai começar a ter uma melhora de desempenho em tempo recorde, cara. Isso aí eu posso te falar com 100% de certeza, porque eu já testei aí com alguns alunos de mentorias, tá? E eu percebi ali que, pô, em cerca de um mês ali já começaram a ter alguns resultados bem interessantes, beleza? E, cara, eu tenho certeza que se você aplicar, você também vai ter os mesmos resultados. Como eu falei, nem tudo que eu vou falar aqui são técnicas, só que são coisas que você precisa observar se você quiser ser aprovado aí no concurso militar que você vai fazer, beleza? E a primeira coisa, cara, que é um pouco óbvia, só que algumas pessoas não têm noção disso, que é a importância do descanso e das pausas no estudo. Cara, você não consegue se manter focado durante 2 horas direto. Não tem como você fazer isso, beleza? Então, cara, é importante que você quebre sempre seu estudo em sessões. Então, o que eu indico pra rapaziada é você fazer sessões de pelo menos meia hora, mas também não mais de 1 hora. Então, se você ficar nesse range de 30 minutos a 1 hora, eu acho que é um range interessante para você se manter ali focado e concentrado numa atividade. Claro que vai depender ali se você está vendo uma videoaula, ou se você está lendo um livro, ou se você está fazendo questões. Claro, se você for fazer questões, você consegue ficar mais tempo ali fazendo questões. Então, 1 hora direto fazendo questões não é nada demais. Agora, se você está vendo uma aula, às vezes você botar uns 40 minutos no máximo. Se você está lendo também ali uns 30 minutinhos e tal. Ah, Gustavo, então posso usar o Pomodoro? Cara, eu não tenho nada contra o Pomodoro, só que eu não indico muito, porque a pessoa fica muito viciada, né, nessa questão dos 25 minutos e 5 minutos de pausa. E depois de um tempo, cara, quer dizer, no início, na verdade, né, muitas pessoas, cara, começam a ficar muito ansiosas. Então o cara não consegue nem se concentrar naqueles 25 minutos que ele tá estudando, porque ele já tá pensando na pausa. Então, cara, o Pomodoro, cara, assim, não é ruim, beleza? Não tem crítica a isso. Só que eu acho que é um pouco de bullshit, né, na realidade do concurso militar. Então só pega essa regra, cara, de fracionar o teu estudo ali de 30 a 1 hora, né? Então, dentro desse range aí, né, das suas sessões de estudo, cara, dá uma pausazinha ali de 5, 10, 15 minutos de repente. Veja ali a quantidade de tempo que você precisa para se restabelecer e volte a estudar. Com certeza você vai ter uma melhora muito grande aí no foco e também vai ter um rendimento melhor na hora de aprender o seu conteúdo, beleza? Agora, vamos lá. Outra coisa que você tem que começar a aplicar nos seus estudos, e isso é uma parada também que é um pouco básica e é mais conceitual do que em si uma técnica, é, cara, entenda os conceitos que você deve entender. Eu já cansei de falar aqui no canal, cara, que os concursos militares, eles são uma prova que não é de conhecimento em si, ou seja, você não precisa ser um grande expert de uma matéria e você não precisa ser o cara que mais sabe de uma matéria específica. Só que sim, cara, existem algumas matérias, como por exemplo, a física, que você precisa entender muito bem a parte conceitual. Então, cara, foque bastante em aprender os conceitos e não só ficar decorando fórmula, decorando musiquinha, decorando mnemônico, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é importante? Sim, é importante para algumas coisas. Só que se você começar a entender os conceitos e a aplicação de cada uma das coisas que você está aprendendo, desde a física até mesmo no português, cara, isso fica muito mais fácil de você internalizar e botar na sua prova, beleza? Certamente você vai conseguir carregar esse conhecimento aí por um longo tempo, beleza? Então, essa aí é a segunda dica que eu tenho para te dar e você tem que começar a aplicar nos seus estudos, beleza? Terceiro ponto, muito importante e ainda não é uma técnica, que é simplesmente, cara, valorize o sono. Então, cara, se você é aquele tipo de cara que acha que tem que perder noite de sono para estudar, tem que virar a noite estudando, tem que dormir pouco, só 5, 4 horinhas de sono, cara, você está simplesmente acabando com a sua aprovação, você está arruinando a sua capacidade intelectual, cara. Durma, pelo amor de Deus, durma. Primeiro, identifique quanto tempo você precisa para dormir e tente dormir isso na medida do possível. Claro que existem casos muito isolados e muito específicos do cara que trabalha e estuda, que tem pouco tempo e tal, que aí sim, de repente, nesse caso que é mais crítico, ele vai ter que ali, às vezes, acordar um pouco mais cedo ou dormir um pouco mais tarde, em prol de poder estudar uma quantidade razoável de horas. Mas, na maioria dos casos, não vale a pena você sacrificar o sono para estudar mais, beleza? Vale a pena você estudar aquela quantidade prevista e ter uma noite de sono de qualidade, porque é nesse momento que você vai estar ali realmente acumulando as informações e mantendo as informações importantes no seu cérebro, tá? Então é muito importante que você não cague pro sono, cara. Valorize o seu sono, pelo amor de Deus, cara. Então, essas 3 coisas aqui, como eu falei, elas são bem mais conceituais do que em si técnicas. Mas sim, existem algumas técnicas que você tem que aprender e eu acho que se você aprender, você vai começar a ter resultados bem interessantes, tá? Primeira técnica é, cara, desenvolva uma técnica boa de memorização.
Gustavo, mas você acabou de falar que eu tenho que, na verdade, entender o conceito. Sim, mas vamos supor que você vai fazer uma prova de biologia que você tem que saber o nome dos ossos. Cara, você não vai entender o porquê que é tíbia em si, você não vai entender por que é eixo axial, ou é distal, proximal. Não, você vai ter que decorar. É a mesma coisa ali, por exemplo, se você tem, sei lá, qualquer exemplo aqui, você vai ter ali as cores que saem no prisma lá, né? Incide aqui a luz, bate no prisma, sai as cores. Pô, quais são as 7 cores? Não tem uma lógica por que das 7 cores. Você vai ter que acabar decorando, entre muitas outras coisas que você decora. Então existem fatos nos estudos que você vai ter que decorar. Então existem fatos, existem axiomas, existem princípios, fundamentos que você vai ter que decorar. Você não necessariamente tem que entender, beleza? Então o decorar, a memorização não é algo ruim, cara. Não é algo que é um vilão. O problema é quando você só quer decorar, enquanto existem coisas que você tem que entender. Porém, como eu falei, cara, existem coisas que você tem que entender, você tem que saber os conceitos e buscar entender o porquê daquilo, beleza? E existem coisas que você realmente vai ter que decorar. Então, cara, aprenda uma técnica boa e efetiva de fato de decorar as coisas, cara. E um bizu muito grande para isso são os mnemônicos, cara. Então você fazer mnemônicos e também você fazer ali, né, cançõezinhas, musiquinhas, te ajudam muito, cara, a gravar as coisas, tá? Então, cara, use e abuse de mnemônicos, de canções ali para decorar o que você de fato deve decorar, beleza? Outra técnica muito interessante, e essa aqui é legal, especialmente se você estuda por livros, se você está estudando ali, lendo, cara, não só leia o livro, recite. Por que isso? Cara, por que você acha que muitas vezes, né, na esmagadora maioria dos casos, as pessoas aprendem muito mais quando estão assistindo uma videoaula, que nem você está assistindo aqui agora, do que quando estão lendo? Justamente porque quando você assiste uma videoaula, você está ativando várias partes do seu cérebro através do quê? Através de vários sistemas. Então você está não só me vendo, como você também está me escutando e você está fazendo um esforço para entender essa mensagem que eu estou te passando, beleza? Então você está usando ali várias partes do cérebro para entender uma mensagem. Se você só ler, você só vai estar ali batendo o olho, você só vai estar lendo ali, de fato, assim, olhando, vamos dizer assim. Mas se você começar a falar também, além do esforço que você vai estar fazendo para falar, o que está para ler, no caso, o que você está lendo, de fato, até um pouco redundante isso aqui, você vai escutar o que você está lendo. A verdade é essa. Então você vai estar ativando mais parte do cérebro, então fica mais fácil de você conseguir gravar o que você está lendo, beleza? E ainda vem um outro hackzinho para você. Além de você recitar o que você está lendo, se você está investindo em estudar por apostilas e livros, cara, muito importante que você também comece a botar em pauta ali as técnicas de leitura. E, cara, isso eu falo lá no Máquina de Aprovação. Então, se você quiser aprender mais sobre técnicas de leitura e também sobre toda a minha metodologia para passar em concursos militares, cara, confere em Máquina de Aprovação. Mas, passado esse outro hack máximo aqui do Máquina de Aprovação, agora a gente tem um hackzinho que é justamente o quê? Cara, aprenda a... bote em prática uma técnica de leitura. Beleza? Então, veja quais são as técnicas de leitura que existem várias. Lá no Máquina, claro que eu passo as que eu acho que são mais efetivas e eficientes. E, inclusive, você pode aplicar a ideia delas na hora de ler textos ali, né, interpretar textos de provas de português e inglês, beleza? Só que, se você aprender, vai ser muito mais fácil, porque ao invés de ser aquele cara, né, convencional, que só lê, né, da maneira tradicional e aplica, você vai começar a ler com mais efetividade e vai conseguir reter muito mais conhecimento num tempo menor, ou seja, vai ser mais eficiente no seu estudo, né, do que a maioria das pessoas, beleza? Então, isso aí é muito importante. E, cara, outro hack aqui muito importante, esse aqui especialmente se você assiste aula aí presencial, tá? Então, não esqueci de você que ainda tá nesse bisuleu de fazer curso presencial, cara, tome notas das aulas. Então, se a aula do professor é muito boa e é interessante, preste atenção na aula, tome notas, tá? Porque aí você vai estar, de fato, ali trabalhando essa questão da atenção ali ativa, de você estar, de fato, ali fazendo um estudo um pouco mais ativo, então você vai conseguir aproveitar mais o seu tempo ali durante aquela aula do curso presencial. E depois disso, cara, é importante que você gaste ali, que seja 10, 15 minutos, revendo as suas notas e tentando aplicar a técnica de Feynman. Então a técnica de Feynman, cara, é uma técnica muito interessante. Claro que, você botar ela, assim, da maneira, no pau da goiaba para concurso militar, não funciona tão bem, até por conta do que a gente falou até no início do vídeo, que o concurso militar não é necessariamente uma prova de conhecimento, e sim uma prova ali que você precisa acertar o X na questão certa, beleza? Acertar o X na alternativa certa. Só que o grande lance é que o Feynman, cara, ele tem uma técnica que é muito genial e ela ajuda muito a você reter o conhecimento de verdade, tá? Então, se você, faz notas durante as aulas e depois você gasta ali, nem que seja 10 minutinhos, tentando ali escrever o que você aprendeu de acordo com as notas e tal, e tentando puxar da sua memória mesmo, cara, você vai ter uma taxa de aprendizado e retenção daquela matéria absurda. E
a partir daí também é interessante que podem surgir dúvidas. E as dúvidas são saudáveis, tá? Porque se você tem dúvida na matéria, é porque você conseguiu entender e tem algo ali que não fez tanto sentido para você. Então você vai conseguir ali ter uma dúvida que você vai tirar com o professor ou com algum colega e daí você vai ter ainda mais conhecimento sobre aquele assunto. Então, rapaziada, se você aplicar aqueles conceitos que eu botei no início do vídeo, aliado com essas técnicas aqui que eu falei para você buscar aprender, né, e para você botar em prática, mano, certamente você vai decolar aí, né, pro próximo ano ou pro próximo concurso que você for fazer. E claro, se você também quiser aprender, né, como eu falei aqui, como aplicar técnicas de Feynman correta para o concurso militar, técnicas de leitura e muito mais coisa, mano, margem de aprovação, vou deixar o link aqui na descrição e também no comentário fixado abaixo, beleza? Então, se você gostou do vídeo, cara, deixa seu like, segue a gente no Instagram e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, guerreiro.